Agora no exercício 9, eu também tenho, né, muitos itens para serem resolvidos. Eu escolhi resolver 4 aqui para vocês verem, né? O C, o D, o E, o H. E porque são, né, são superfícies diferentes, né? Ó, no item C vai dar um hiperboloide de uma folha, no item D de 2 folhas, um cilindro e uma calha parabólica, né? Então, porque o enunciado é simplesmente identificar e descrever as superfícies das equações dadas. Não é pedido para você fazer ilustração, é para você obter uma forma reduzida, saber qual é o centro e explicar, né? Ó, o centro disso aqui, paraboloide elíptico, tal, tem centro aqui, é um cilindro assim, assim assado, para você explicar. Não é para você fazer ilustração nesse caso. Eu trouxe já pronta do computador, feita no computador, para ajudar, né, esclarecer as ideias. Mas no enunciado do exercício não está dito que é para você fazer esboço. Mas ajuda, né? Então vamos ver os 4 itens aqui bem rápido. Você recebe esta equação aqui no item C. Então eu tenho aqui na equação geral, né? X quadrado, y quadrado, z quadrado, x, y, z, termo constante igual a zero. Então, eu estou vendo que eu vou ter que fazer um completamente quadrados aqui, porque eu estou vendo que eu tenho x linear, y de potência 1 também, e z também de potência 1. Então, eu vou escrever aqui, né? X quadrado perto do x, o y quadrado perto do y, z quadrado perto do z. 42 eu vou querer escrever igual a 1, né, do outro lado, então já passei o termo constante para o membro da direita. Agora, olhando aqui, eu vou fatorar, né? Esse 4x² menos 24x, eu vou fatorar aqui. Então, 4x², 4, 6, 24, né? Então, ali dentro eu tenho x² menos 6x. Eu percebo que o completamento quadrado aqui precisa de um 9. Então, adicionei 9, subtraí 9. Mesma coisa, eu tinha 2y² menos 4y. Então, eu fatorei o 2, né? Aí, dentro do parênteses aqui, ficou y² menos 2x. Menos 2y, né? Então o b né? O b aqui é 1, então eu somo 1 e subtraio 1. No z, eu já tenho z², né? Multiplicando por 1, então z² menos 8z, aqui o b é 4. Aí eu adiciono 4 ao quadrado e subtraio 4 ao quadrado. Adiciono 16 e subtraio 16. Então, os números que me interessam são os positivos que eu adicionei, mas não se esqueça, você vai passar, não vai passar o 9 para lá, né? É 4 vezes menos 9 que você tem que passar para o membro da direita. Aqui é menos 2 vezes menos 1 que você tem que passar para o membro da direita. Só o 16 aqui que você adicionou e está multiplicando por 1, né? Adicionei o 16 e o menos 16. Então, 4, 9, 36 negativo. Eu escrevi uma passagem a mais aqui, né? Menos 2, menos 1, 2 positivo, certo? E o menos... Aqui faltou só escrever aqui o menos 16 aqui, né? Menos 16 aqui. Esqueci de digitá-lo. Então, o 36, eu vou adicionar 36, o menos 2 e o 16 para cá, ó. 36, menos 2 e o 16, que eu esqueci de escrever aqui nessa linha, ele aparece aqui, ó, está correto. Então eu fico com 4x menos 3 ao quadrado, menos 2y mais 1 quadrado, mais z menos mais 4 ao quadrado, aqui no membro da esquerda, né? Esta soma toda aqui, eu faço essa soma toda, torno esse número igual a 1, aqui no lado direito, então né, tem que fazer a divisão por 8. Então, fazendo essa divisão e escrevendo os denominadores para obter a forma padrão, olha só o que acontece aqui, né? Forma padrão, soma de quadrados aqui, igual a 1. Estou vendo, eu tenho meus denominadores e estou vendo que eu tenho um sinal negativo aqui no y, né? No y², certo? Então, aqui trata-se, então não vai ser um elipsoide, é um sinal negativo, trata-se de um hiperboloide de uma folha, né? De uma folha com eixo paralelo ao eixo OY, porque o centro não é o 0, 0, 0, evidentemente, né? Então, vai ser né? aquele paraboloide assim, né? Perdão, o hiperboloide
né? Eu vou ter um eixo aqui, esse eixo aqui vai ser paralelo ao y. Qual é o centro aqui? Onde está esse centro C aqui? Ó? Veja aqui. O centro C, coordenada x do centro é 3, coordenada y do centro é menos 1 e coordenada z do centro é menos 4. Tá certo? Então, não é o eixo não é o eixo da superfície não é o eixo y, é uma reta paralela ao eixo y, né? Paralela ao eixo y, onde x é 3, o z é menos 4 e o y é menos 1, tá certo? Bom, aí você até poderia escrever, né, as interseções, né? Olha, quando o y for zero, você tem elipse de raio, raiz de 2 e 2 raiz de 2 e assim por diante, né? Mas não necessariamente precisa escrever. Mas eu acho que o que o autor te pede é isso aqui. É um hiperboloide de uma folha com eixo paralelo ao eixo y. E o centro? A posição do centro, né? Eu observo aqui a fatoração, posição do centro. Uma figura mais bem feitinha, né? Porque aqui essa aqui é só uma cópia né? Aqui eu estaria na posição 3, estaria aqui em cima. Posição 3, o y é menos 4, então esse c está 4 aqui para baixo do plano, né? E o y é menos 1. Então eu fiz aqui no computador, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma corzinha aqui, amarelinha, ó. Então aqui eu mudei a escala para a gente poder ver um pouquinho mais. Então aqui, ó, quando o y for menos 1, olha, o centro está aqui embaixo. Você tem que subir, né, puxar uma paralela aqui, né? Então, quando o y for menos 1, o x for, quanto que é mesmo? O x aqui, que 3 é verdade. Né? O x é 3 e o y for menos 4, você descer menos 4, né? Andou menos 1 aqui, andou 3 aqui, desceu menos 4 aqui, você chegou nesse centro, tá certo? Então eu tenho essa cinturinha aqui e eu tenho esse hiperboloide de uma folha, né? Então, esta aqui, essa reta aqui lá embaixo, né? Na cota menos 4, na ordenada 3, né? Aqui é o centro é o eixo do hiperboloide, tá? Mas era para você resolver e dizer por extenso assim que superfície você tem, né? Outro item que eu escolhi, item D, você recebe esta equação aqui, ó, x ao quadrado, y quadrado, z quadrado, y e termo constante igual a zero, não recebe x linear, não recebe z linear, né? Então você tem aqui y quadrado e 2y, então eu vou escrever y quadrado perto do 2y, certo? O y quadrado mais 2y, então o b é 1, então eu vou adicionar 1 e subtrair 1 aqui do lado esquerdo da igualdade, né? Eu adiciono 1 aqui e adiciono 1 do lado direito da igualdade, né? Para ter o quadrado perfeito aqui, né? Opa, né? Para ter o quadrado perfeito. Para x e z não preciso fazer isso. Então, aqui eu tenho y mais 1 ao quadrado, né? Aqui o 5 ficou negativo, eu adicionei 1 do lado direito para completar o quadrado. Então, eu fiquei com menos 4 aqui do lado direito. Agora, eu gostaria de escrever a equação com o número 1 aqui. Então, divido por menos 4, né? Faço a divisão por menos 4, assim por diante. Então, eu obtenho no final essa equação aqui, ó, né? Uma expressão igual a 1, aí eu vejo os sinais. Então, na verdade, eu tenho dois sinais negativos, para x e para y, né? E aqui eu tenho z quadrado. Então, trata-se de um hiperboloide de duas folhas. Então, é um hiperboloide de duas folhas. Ele não vai cortar o eixo x e não vai cortar o eixo y. Então, para cima e para baixo essas folhas, né? X e y, para cima e para baixo assim. Ele intercepta o eixo z. Quando você colocar x igual a 0, y igual a 0, aqui você vê a interseção. Z quadrado igual a 1, z só pode ser menos 1 e 1. Né? Então, ele
não vai interceptar os eixos x e y. Ele intercepta z igual a 1 e z igual a menos 1 aqui, né? O z. E o centro? O centro, aqui, limpa essa expressão aqui que é importante, né? E o centro? O centro será 0 para x, 0 para z e menos 1 para y. Então, 0 para x, 0 para z e menos 1 para y. Menos 1 para y. E aqui vai estar o centro dele. Né? Aqui vai estar o centro dele. Então, você vai ter uma folha lá para cima, vai ter uma folha aqui para baixo. Né? Então, é algo assim. Né? Mas não precisava desenhar. É só para você explicar. Intercepta eixo dos z em 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, né? E o centro está nessa posição aqui, 0, menos 1 para y, né? Aqui, ó, 0, menos 1 para y e 0 para z. Está explicado o que é. Né? Então, se você colocar essa expressão no computador, aí você já vê, né? Você já vê aqui, ó, marquei o centro, certo? O centro que vai dar esse eixo aqui, né? O centro estará no 0, menos 1, 0 para z. Ok? Então, esse é o eixo central aqui que vai... Ele não é de revolução, né? Ele é elíptico, né? Mas isso aqui é só para você perceber. Bastava você fazer essa descrição, obter a equação e fazer a descrição. O outro item recebe equação com x², com y², com menos 2y, não aparece z. Não aparece variável z aqui, igual a 0. Não aparece variável z. Aparece potência 2 e potência 1 do y. Então, preciso fazer uma fatoração do y. Mas eu já estou percebendo que é uma superfície cilíndrica, tá? Antes de fazer a fatoração. Então, não mexo com x², preciso adicionar 1. Né? Então, eu vou adicionar 1 aqui para completar o quadrado e vou adicionar 1 aqui no lado direito. Né? Marquei aqui. Então, este parênteses aqui é y menos 1 ao quadrado, x², então a minha equação ficou x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. E não tem o z. Então, esta curva, então você pode pensar, não tem o z. Então, você pode pensar, né, no plano, já que você vai transladar na direção do eixo dos z, você pode pensar aqui que curva é essa no plano z igual a 0. Trata-se, então, a potência par do y, do x igual a 1, trata-se de uma circunferência. Mas qual é o centro da circunferência? É o 0, 0? Não, é o 0 para x e o 1 para y. Então, 0 para x e 1 para y, aqui, no eixo y. Certo? Estou descrevendo. A reta geratriz é paralela, né? A reta geratriz, aqui, o centro do cilindro é o 1, né? Mas a reta geratriz pode ser dita como sendo essa reta aqui, né? O eixo dos z's, né? Que vai gerar a superfície. A curva que eu vou desenhar aqui, veja, a curva que eu vou desenhar aqui vai ser uma circunferência, vai ter esse centro e vai ter raio 1. Então, a curva que você tem é uma circunferência que toca lá o 0, 0, certo? Aí eu tenho essa geratriz aqui, então eu vou fazer a translação da circunferência na direção do eixo do z. Então, eu vou obter um cilindro. O cilindro realmente, né, é uma superfície cilíndrica que, no caso particular aqui, é um cilindro de raio 1 e que ele tem o eixo dos z's contido nele, né? Então, é uma circunferência de raio 1, pode ser considerada curva diretriz, a superfície é realmente um cilindro ilimitado, então, né? Então, essa é a descrição da superfície. Bastava você descrever essa superfície, cuja equação aqui, né, é apresentada no item E. Claro, no computador dá para você fazer, né? Aí você põe as equações aqui. Aí eu tentei marcar aqui, ó. O centro C aqui, dá para ver porque fica meio transparente aqui. O eixo Y é o verdinho, né? O centro está no 0, 1
altitude zero aqui, né? Aqui estará aquela circunferência que eu tentei desenhar para vocês, né? E você tem cópias dessa circunferência aqui, infinitas cópias dessa circunferência. É uma superfície cilíndrica, e que é particularmente um cilindro, né? Tá bom? A curva geratriz aqui, né, que gera essa superfície é uma circunferência, né? E o eixo dela se translada na direção paralela ao eixo dos Z's. Bom, eu tinha escolhido 4 itens, agora o item H. Item H. O item H é uma expressão, ó, x ao quadrado menos 4x, então tem potência 2, potência 1 de x, menos z mais 6 igual a zero, então eu não tenho y. Eu não tenho y. Então eu já sei que isso aqui é uma superfície cilíndrica, né? Ou uma calha, uma superfície cilíndrica, porque eu não tenho y. E eu vou, de qualquer maneira, ter que saber que tipo de curva eu posso, né, ter aqui no plano zx, e eu estou vendo que essa curva aqui que eu tiver no plano zx, aqui eu vou considerar a translação na direção do eixo y para obter essa superfície cilíndrica, né? Então preciso fatorar aqui, ó. Completar quadrados aqui, ó. Só do x, o z não, o z é linear. Então veja, x quadrado menos 4x, eu preciso, tenho 2 vezes 2, eu preciso adicionar 4. Então adicionei 4 do lado direito também, o menos 6 eu já passei para cá. Então fico com a expressão x quadrado menos 2, x menos 2 ao quadrado menos z igual a menos 2, né? Ou x menos 2 ao quadrado igual a z menos 2. Ou, se você quiser ver, né, z é igual a quem? É igual a x menos 2 ao quadrado mais 2. Né? Então, eu estava falando para vocês nesse plano aqui, né? Nesse plano zx aqui. No plano zx, no plano zx aqui, que curva será que é esta aqui? Z depende de maneira quadrática do x. Então, é uma parábola. Eu estou adicionando 2, então essa parábola não tem vértice aqui. Eu tenho adição de 2, né? Positivo aqui. Então, aqui, ó, na cota 2, eu vou ter o vértice da parábola. E aqui, para x, ó, eu tenho x menos 2. Então, desloco aquela parábola do x quadrado. Veja, eu comecei pensando assim, z igual a x quadrado. Estaria aqui. X quadrado mais 2. X quadrado mais 2 estaria aqui, ó, adição de 2. Mas eu não tenho x quadrado mais 2, eu tenho x menos 2. Então, eu tenho deslocamento de 2 unidades para cá. Então, o vértice está aqui. Esta aqui é a parábola a ser considerada, né? Com o vértice em x igual a 2 e altitude aqui cota 2, né? Tá certo? E aí eu vou fazer a translação, vou considerar a translação dessa parábola na direção do eixo y. Né? Então, vou ter uma superfície cilíndrica, que é uma também chamada de calha parabólica. Né? Uma calha infinita, né? Não tem começo, não tem fim, né? E sobe infinitamente. É uma calha parabólica, assim. Deslocamento na direção do eixo, do eixo OY. Tá certo? Aí eu falo aqui, ó, no plano y igual a zero, que é onde eu estava pensando aqui, né, no plano zx, a curva é uma parábola que pode ser considerada como a curva diretriz dessa superfície cilíndrica, certo? O deslocamento paralelo ao eixo OY. Fez a descrição, não precisava nem fazer o esboço. Eu trouxe uma ilustração, claro que fica muito mais bonito, né? Ilustração aqui, ó. Aí eu tô tá vendo? Marquei aqui a parábola, ó, né? O vértice da parábola aqui, ó, altitude 2 aqui para z, aqui x igual a 2, né? Na parede y igual a 0, né? Então, ó, você tem essa parábola aqui, que vai gerar a superfície cilíndrica. Aí você vai deslocar essa superfície aqui na direção do eixo y, né? Então, você tem essa calha infinita. Aqui está só uma parte esboçada da calha. Então, esse era o quarto item, o item que eu escolhi,
Era o quarto item, era o item H, né? Era esse item aqui, quarto item, né? E nos demais itens você vai fazer a mesma coisa. Então, esse é um exercício que o autor pede para você trabalhar com equações. Ele fornece equações que são quase equações gerais, algumas coisas assim, e você tem que fatorar para você descobrir o centro. E descoberto, ó, depois da fatoração, você descobre o centro e vê os sinais, né, dos fatores x menos ak quadrado, y menos k quadrado, z menos l ao quadrado. Analisa os sinais, vê se você tem igualdade igual a 1, que a gente tenta pôr igual a 1 a equação, ou é igual a zero. Será que vai ser um cone? Falta uma variável, então é uma superfície cilíndrica. É nesse sentido, tá certo? Então, da minha parte aqui, terminamos os 4 itens.